Thiago Menezes, ótima semana para você. Boa tarde especial também ao Jean Lopes, lá na sua estância em Perinópolis, ao Matheus Carvalho, a toda a equipe da Rádio Band News, aos nossos queridos amigos ouvintes que nos prestigiam diariamente aqui na 90.7 e também no canal do YouTube. Muito boa tarde a todos vocês, uma semana abençoada. Cuidado quando você fala do Remo, o Matheus também, cada um tem a sua opinião e temos que respeitar aqui, mas lá no Remo tem alguns fatores que a gente tem que lembrar bem. Eles empataram com Volta Redonda, mas ainda continua de forma invicta no campeonato, ninguém conseguiu vencer a equipe do Remo. Tem lá um diretor muito bom, o Sérgio Papelin, né? Se eu não me engano, ele ajudou na reconstrução lá do Fortaleza, ele mesmo tem experiência na competição, tem a força da torcida, tem uns jogadores que sabem jogar competição, então assim, percalços no caminho vão encontrar. O Goiás podia perfeitamente, vai acontecer de empatar um jogo dentro de casa. Muitos pontuaram que o empate contra o Paysandu foi um resultado ruim, assim como o do Remo ontem jogando lá no seu estádio diante do Volta Redonda. Vai acontecer, mas ninguém ganhou do Remo. Então eu vejo também que o Remo é uma dessas forças aí que a gente pode pontuar. E para contextualizar mais o meu comentário, eu trouxe a tabela de 2024 na 9ª rodada. Dos 4 clubes que estavam lá no G4, apenas um subiu, que foi o Mirassol, que permaneceu na 3ª posição, na 9ª e na 38ª rodada, mas a diferença vem agora. O 5º, o 6º e o 7º foram os 3 times que conseguiram acesso, o Santos, o Sport e o Ceará. Os 3 times tinham 15 pontos na altura da 9ª rodada, 3 a menos do que o líder. Agora nós vemos um líder Goiás com 20 pontos e o 5º colocado ele tem 4 pontos de distância, no caso o Grêmio Novo Horizontino. A diferença então está muito quase semelhante que a do ano passado. Nós vimos o 5º, o 6º e o 7º subindo, mas sempre mantendo próximo do G4. Então esse ano nós temos que pontuar também a valorização de pontos que o Goiás tem relativizando com o ano de 2024. Ele tinha na altura, nessa 9ª rodada, 17 pontos. Esse ano ele tem 3 a mais do que o ano passado, então ele está sempre andando a margem acima do que tinha em 2024. Na 10ª rodada, por exemplo, o Goiás sai do G4 e não volta mais. Agora na 10ª rodada ele vai entrar líder e dificilmente algum time vai tirar ele de lá, ou nenhum, né? Porque o Grêmio Novo Horizontino tem 16, então isso já mostra como ele está andando à frente. Para mim o Goiás parte com grande favoritismo de conseguir esse acesso. Já conseguiu aí 1/3 praticamente dos pontos que necessita, quase lá, né? 1/3 que necessita para o acesso. Depois eu vejo um Vila Nova que aprendeu a jogar competição. Nós não podemos esquecer do Atlético também, que tem um presidente muito influente, um time que precisa da liga, ainda não deu. Um Cuiabá que tá oscilando também, perde o Mato Grossense, afasta jogador, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Não podemos tirar o olho do Curitiba, do Atlético Paranaense, do América e do Grêmio Novo Horizontino. O Jair Ventura com seu Avaí é aquela incógnita financeira que não sei como que chega outubro lá em Florianópolis. E um Grêmio Novo Horizontino também, eu pontuo ele quase com o mesmo parâmetro do Vila Nova. Aprendeu a jogar a Série B, sempre figurando na parte cimeira da tabela. Então, pra mim, tem aí 10 times, sendo que o Goiás, eu tiro desses 10, pra mim o Goiás é um dos francos favoritos ao acesso já. É cedo ainda pra falar isso, mas parece que o gigante acordou. Colocou 10 favoritos e aí eu falei que o Remo não ia sustentar, ele achou ruim. O Remo vai subir, o Remo e Goiás, acesso. Não, eu tirei só o Goiás dos 10, mas eu pontuo o Remo entre esses 10. Cuidado que esse Remo tem torcida, tem diretor bom. Não, torcedor nunca subiu. Calma, e te digo mais. Ele sempre teve isso e nunca subiu. O melhor vem agora. A gestão financeira parece que tá redondinha por lá, viu? Cuidado. Cuidado que esse Remo... Parece que o Danilo tá acompanhando Série B a partir de agora. O ano passado, nessa rodada, não tinha nenhum time invicto. Série B não tem camisa. Remo não tem camisa? Não. Não? Camisa do Remo Série B? Cuidado, Thiago. Qual que é a história do Remo Série B? O Grêmio Novo Horizontino tem mais camisa que o Remo? Nos últimos anos, sim. O Novo Horizontino. O Novo Horizontino é um time. Não, espera só um pouquinho. Vai ter corte agora. O Novo Horizontino, ele algumas temporadas ele esteve na Série C. Depois que ele subiu pra Série B, ele só disputou acesso. Sim. O Remo é um time que tem camisa em Série C. Não, mas cuidado, que é uma competição que ele disputa muito mais do que Série B. O Remo, gente, que história que o Remo tem em Série B? O Paysandu tem. O Paysandu tem camisa em Série B. Olha. É um time que já conquistou a competição, já conquistou acesso, tem título nacional. Agora, qual que é a história que o Remo tem em Série B, gente? Cara, quem é que tem mais torcida? Não, torcida não joga. Não. Se a torcida jogasse, a China era campeã do mundo todo ano. Esse trem de torcida não entra em campo, não. Eu, sinceramente... Agora, o que vocês estão debatendo aqui é que o Remo tem camisa em Série B. Qual que é a história do Remo em Série B, gente? Hora nenhuma eu debati isso. Eu debati time. Quem entra em campo, quem joga ali, quem chuta a bola. Pra mim, o Remo não tem sustentabilidade até o final da competição.
ponto final. Não, agora o Danilo citou isso também. Agora o Danilo citou, o fator financeiro, fator torcida. Sim. Cara, isso aí não entra em campo. Muito bom, cuidado. O Grêmio do Horizontino não tem, se calhar, essas coisas que eu tô pontuando. O Pelinho também não entra em campo, não. Não, mas uma boa gestão entra. Ele não marca gol, não. Uma boa gestão entra, cuidado. Ó, o Vila Nova aí, a gestão que tá fazendo. Ó, questão de boa gestão, meu amigo, o Vila tem boa gestão, o Novo Horizontino tem boa gestão. O Goiás de um tempo pra cá jogadores, melhorou muito a sua gestão no futebol. O Remo tem Pedro Rocha, que é bom jogador, tem Ítalo, que é bom jogador, tem o Regis, que tá gostando de jogar lá, tem o Reinaldo, que na zaga tá bem, tem um goleiro muito bom, tem o lateral lá, sabe o nome dele? Eu sabe, lateral esquerdo. Muito bom, cara, ele tem um time homogêneo. Pois é, mas você citou 4 jogadores. Não, mas isso aí é Cadê o banco? Não, o banco eu não sei se ele tem um banco suficiente pra sustentar. O que sobe é banco, Danilo. Vamos chamar o Jean, próximo. Não, mas vocês estão tirando um time que eu Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. 3 coisas na Série B são fundamentais. Certo. Camisa é fundamental e o Goiás provou isso ano passado. Camisa é fundamental em reta final. Reta final, chega. A camisa chega. Certo. Se você tiver uma mínima organização, um time razoavelmente bom, a camisa chega. O Goiás chegou ano passado na camisa. Na camisa e no trabalho do Mancinho. Quase Ceará subiu. Também, Ceará também. E acabou subindo. O Remo não tem camisa em Série B. A camisa do Remo em Série B é pequeniníssima. É irrelevante. A do Paysandu é grande. O Paysandu é um bicampeão da competição. O Remo tem história em Série C. Série B, o Remo não tem história nenhuma. O time deles é bom, Outra coisa, time. Você citou Danilo, um time. Não tem elenco. O time é bom, mas não sustenta o campeonato todo. Não tem elenco, que gente. Que vocês viram aí que tá jogando assim, nossa, tirando o Goiás. Goiás. Tirando o Goiás. O Vila Nova já teve participações aqui, atuações que também me convenceram. Também? O Atlético Paranaense foi. A estabilidade que ele passou aí, mandando até treinador embora. Aqui o Santos passou o ano passado e sustentou. Vai chegar. É o que eu falei. Quem passar por essa instabilidade e souber passar, vai chegar. O Atlético passou aí, ó, 4, 5 jogos, se eu não me engano, somou 1 ponto. Empatou com a Chape em casa lá, mandando treinador embora, crise política, custou ganhar. Isso é engraçado. Você não acredita no Atlético Paranaense? Acredito. Um multicampeão e acredita no Remo. Não, eu acredito que ele vai brigar. E ele ainda citou que o Remo tem dinheiro, o Atlético Paranaense não tem. É pobre, quebrado. Mas no meu comentário eu falei que nós não podemos tirar o olho de Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Curitiba, falei. O Atleta quebrado, tá fazendo cachorro quente lá pra vender pra torcida, jantar beneficente com forró. Não podemos tirar o olho dele, mas cuidado, vocês estão menosprezando um time que pode chegar. Ninguém tá menosprezando. Sem contar com o diretor que é bom, a gente citou argumentos. Não estou menosprezando. Eu hoje, não quero ser polêmico, mas eu não colocaria nenhum Vila. Moço, o Remo o Hugo falou aqui que vai dispensar jogador. Tem essa possibilidade. E aí? Aí eu vou peitar? É só porque eu gosto do Vila? Mas o Remo, sem 6 jogadores, ganhou do Vila, meu. Sem 6. Ninguém falou nada aqui também. Não jogou 6 lá. Mas é um jogo, Danilo. Ainda tinha um jogador no hospital lá que é bom também. Como é que é um jogo. O que tá no hospital lá, que deu um negócio Jaderson. 6 o quê? Jaderson. 6. Sem 6 jogadores, ganhou do Vila. E o Vila tinha quantos desfalques? 4. O Prodinho, o Labandeira, o Jean Mota. 3. Não, tem mais. Tinha mais jogador. Conta aí. Eram 4 ou 5 jogadores. Eram 4 ou 5 jogadores. Não, e outra coisa. Você conta só de um lado. Você tá tendenciando de um lado. Você não vai entrar. Você não vai me colocar no seu recorte, Danilo. Você não vai me colocar nesse recorte. A minha equipe lá, Matheus, a minha equipe que faz o recorte, não sou eu. Mas deixa eu te falar, o Vila tinha 3 titulares que não jogavam. Gente, acorda o Igor, porque o Igor deve estar dormindo, o Eduardo. Põe o Igor pra falar aí quantos falcos que o Vila Nova tinha. Pelo amor de Deus. Deixa eu trazer. Quem de fato, né, tá todo muito turvo, todo muito nublado nesse momento. Você tem um Goiás ali pra mim que o Goiás estará na Série A, gente. O Goiás estará na Série A. Mesmo quando o Goiás não joga bem, ele se impõe, ele vence as partidas. O Goiás, por tudo que eu citei aqui, camisa, tradição, torcida, parte financeira, o Goiás estará na Série A. Pra mim é questão de tempo e o Goiás pra mim nesse momento também é o grande favorito pra levantar a taça, pra ser tricampeão da Série B. Remo pra mim tá fora de posição, é time de meio de tabela, o Vila Nova tem chance e tal, beleza. Fala pra mim, Gê Lopes, quem de fato nesse momento é candidato ao acesso por essas rodadas aí que você já viu na competição? Quem tem possibilidade, quem tem qualidade, quem luta de fato pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada? Fala comigo, Gê Lopes, boa tarde, mais completo. 1h27. Boa tarde, Thiago Menezes, grande abraço para o Matheus Carvalho, para o nosso Danilo Cuidado Dias, boa tarde especial para você, querido ouvinte da Band News FM. Thiago, veja bem, é muito cedo ainda para definir isso, porque faltam, além do final dessa rodada, da 9ª rodada, que ainda está em curso, vão faltar, depois dela, 29 rodadas, 81 pontos a serem disputados. Então, claro que não dá para a gente fazer uma avaliação pela tabela em si. Eu prefiro fazer a avaliação pelo que os times têm de poder estrutural, poder de investimento, ou seja, dinheiro,
E a camisa, como vocês disseram aí, também acaba sendo muito importante. Dos 4 que estão hoje no G4, apenas Goiás e Vila vão disputar vagas. O Avaí, para mim, não tem força para chegar. O Remo vai ficar na segunda página, né? Vai ficar entre os 10 últimos colocados. 12º, 13º, por aí, 14º. Mas Goiás e Vila, esses sim têm condições. O Vila, para mim, precisa contratar alguns jogadores, reforçar seu elenco na janela de julho. Tirando esses 2, aí eu vou por aquilo que eu falei. Camisa, dinheiro, estrutura, poder de influência. E aí é os mesmos, né? É o América Mineiro, o Atlético Paranaense, talvez o Coritiba. Não vai fugir muito disso aí não, Thiago, porque muitos desses times que estão agora no meio da tabela, ou até um pouco à frente, não tem força, não tem estrutura para disputar um campeonato tão longo, de 38 rodadas, cada vez vai ficando mais difícil. O próprio Goiás, hoje que é líder, precisa contratar, porque com esse elenco reduzido dele, ele tem um bom 11, mas não tem reservas à altura, precisa contratar também, mas o Goiás a gente sabe que tem estrutura, que tem dinheiro e tem camisa, por isso que eu coloco ele como um dos favoritos. Agora, não foge de 6 ou 7, não. Além desses 2 que eu falei, América Mineiro, Atlético Paranaense, Coritiba, talvez o Novo Horizontino. E é isso aí, Thiago. São esses, para mim, que vão disputar as vagas. A Chape costuma, do nada, buscar forças, onde a gente acha que a Chape não tem, de repente ela busca alguma coisa, não sei aonde, e se torna forte. Mas o Ferroviária, por exemplo, hoje está no meio da tabela, não tem condições de chegar. E outros mais. Vai ficar por isso mesmo. A certeza que eu tenho hoje é que o rebaixamento não vai fugir do que está aí não na tabela aí, ó. Né? O Botafogo de Ribeirão, o Paysandu. O Paysandu acho que não tem condições de fugir do rebaixamento, né? 4 pontos em 27 disputados é muito pouco. Um amigo meu me mandou uma mensagem aqui, Matheus, que preocupa, viu? O América Mineiro registrou um déficit de 58 milhões de reais e o treinador já está falando de situação financeira complicada. O América tá quebrado. O América sem dinheiro também é um tiro desse grupo aí, viu? Não. Nessa situação aí eu concordo com você. Agora, cara, eu acompanho Série B já tem tantos anos, bicho. Tantos anos. E entra ano, sai ano, é a mesma ladainha de apresentador de programa. Nunca muda. É a Série B mais fácil da história. A mais equilibrada. A mais equilibrada, nivelado por baixo. Sempre foi desse jeito. Série B sempre foi desse jeito. E assim, tem algumas situações que acontecem apenas na Série B. Igual, por exemplo, o Pedro Rocha hoje, ele é o artilheiro da competição. Cara, meu filho, vem um time da Rússia... Esporte. Leva ele. Time da Série A em dificuldade. Leva sim. Tem alguém pra suprir? Não tem. Então, assim, a Série B, infelizmente, ela tem esse tipo de situação. Pode ser que o Pedro Rocha continue no Remo até o final da temporada, mas o futebol brasileiro, o futebol mundial, ele tá muito escasso, né? E aí acaba se tornando fácil você levar um jogador... O Mancini, por exemplo, eu não confio no Mancini, no fator se o Goiás ficar beijando só a liderança da competição, se ele vai ficar até o final. Porque uma vez ele abandonou um time aí, eu não sei se foi o Goiás ou se foi o Atlético para ir pro Santos. Não, foi o Atlético, ele teve uma proposta do Corinthians. E ele foi. Corinthians ou Grêmio? Não lembro aqui. Teve um time grande aí. Mas era Série A, né? Então assim, eu particularmente eu não confio nesse tipo de situação, porque a Série B, ela não tem uma vitrine boa. Ela não tem, infelizmente ela não tem. A Série A, o patamar da Série A é completamente diferente. E aí chegam os grandalhões pra fazer contratação na base do desespero e acaba levando. Pra você ver, o Tencate saiu do Atlético. Ninguém imaginaria isso. Para um Juventude, né? Para um Juventude. Candidatíssimo ao rebaixamento. Então o glamour da Série A, ele é extremamente diferenciado. E é como eu falei, pega um time da Rússia aí, que também não tem vitrine, mas paga em dólar, acaba levando os jogadores. Então, às vezes você tá fazendo bonito na Série B, aí vem os tubarões, meu cara, leva o jogador e infelizmente você fica chupando dedo.